Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre tudo aquilo que foi lido no mês de novembro de 2022. É isso, gente, novembro acabou. Meu Deus, o ano acabou praticamente. É isso, 2023 está aí, Senhor. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir os trovões que estão rolando aí ao fundo, espero que não, mas sério, o tempo em São Paulo tá um negócio bizarro. Eu tentei gravar este vídeo ontem, mas estava nubladíssimo. Hoje a situação tá um pouquinho melhor, mas não muito. Mas é isso aí, esse vídeo tem que sair. Acho que a câmera está até fazendo um bom trabalho em melhorar a iluminação. Mas sem mais delongas, vamos conversar então sobre as leituras concluídas no mês passado, que foram poucas. Eu fiquei chocada. E lembrando que estou falando da minha realidade, uma pessoa que coloca a leitura como prioridade, que trabalha de casa, isso significa que tem muito mais tempo para ler. Que mais? Sou uma pessoa que lê há muito tempo, então acho que eu já tenho um ritmo de leitura legal, eu consigo me concentrar bem. Resumo da ópera: não compare a sua realidade com a minha, ok? Então, para minha realidade, 3 livros no mês é bem pouco, eu nem lembro da última vez que isso aconteceu. Mas não precisei pensar muito para chegar numa justificativa aqui para esse baixo, entre muitas aspas, volume de leitura. Até porque, né, sinceramente, o que importa é a qualidade da leitura e não a quantidade. Então, vamos lá, começando com a primeira leitura do mês, primeira leitura concluída do mês, que foi este aqui, Livrarias, de Jorge Carrion. Primeiro eu queria mostrar a capa, olha só, vocês estão conseguindo ver? Será, gente? Essa luz tá terrível. Mas ela é bem diferentona, ó. Aqui é uma estante, tem livrinhos, ela continua aqui atrás, ó. Achei o projeto gráfico bem legal, mas assim, o projeto gráfico exterior. Por dentro eu confesso que fiquei um pouco incomodada com isto aqui na horizontal, enfim, não curti por dentro, mas por fora achei sensacional. Então o que a gente tem neste livro aqui? Aqui o Jorge Carrion vai basicamente fazer um apanhado. Gente do céu, tá relampejando agora. Caos, vários efeitos especiais neste vídeo. Voltando. Então, aqui o Jorge Carrion vai basicamente fazer um apanhado de livrarias, tanto no sentido temporal quanto no sentido espacial ou geográfico, acho que ficaria mais apropriado. Então, ele volta na primeira livraria que se tem notícia, fala de várias livrarias ao redor do mundo e fala também da função da livraria, como que esse espaço foi sendo percebido ao longo do tempo, fala de várias histórias famosas de livrarias, como por exemplo a da Shakespeare Company, bem legal, aliás. Eu já sabia de boa parte da história da Shakespeare Company, mas ele fala de bastante coisa que eu não sabia também. E, no geral, eu acho que este aqui é um livro que todo leitor que é fascinado por livrarias deveria ler, porque ele fala de tantas livrarias ao redor do mundo, sério, é um negócio bizarro. Ele fala até mesmo da Livraria Cultura e da Saraiva aqui no Brasil, fala da Leonardo da Vinci também, e eu acho que mais de alguma do Brasil, mas eu não tô lembrando agora. E sim, meio desatualizado, né, porque o livro saiu em 2013 e hoje em dia a gente talvez nem precise de muitos dedos para contar a quantidade de Saraivas que restam neste país, não é? Mas em 2013 a situação ainda estava até que boa para Saraiva, pelo menos no quesito quantidade de lojas, né? Porque no quesito financeiro o negócio já não ia muito bem, já pronunciava o que viria a seguir, o fechamento de várias unidades. Mas ele fala de livrarias em praticamente todos os continentes e se você é um leitor que gosta de viajar e gosta de visitar livrarias, recomendo que você leia isso aqui, porque você vai pegar várias dicas. Nossa, eu anotei muita coisa aqui, eu tô com algumas viagens planejadas aí para os próximos anos, porque eu sou essa pessoa que fica planejando. Às vezes eu mudo de ideia, mudo, mas os planos já estão aí. E aí já catei aqui algumas dicas que ele dá. Eu acompanhei também bastante o livro com o Google. Ele falava de uma livraria maravilhosa e eu falava, ai meu Deus, deixa eu dar uma olhada em como é que é isso aqui. Aí olhei bastante no Google enquanto lia. E recomendo que vocês façam o mesmo, é uma experiência bem legal. E é um livro interessante também para pensar o papel da livraria nos dias de hoje. Foi uma questão sobre a qual eu pensei bastante, então quem se interessa aí pela questão, talvez vocês tenham material para refletir a partir desta leitura aqui. No geral, gostei muito, não amei, confesso, eu dei 3,5 estrelas para essa leitura, e isso porque a organização do livro me incomodou um pouco. Eu acho que
o raciocínio do Georges Carrion não é bem o tipo de coisa que costuma bater com a minha linha de raciocínio, sabe? Com o tipo de raciocínio que eu gosto de acompanhar. Eu acho que por vezes ficou um pouco confuso. Ele também tem muito aquilo de ficar dando vários exemplos. Então, ele cita alguma coisa e aí ele fala, ah, tem esse exemplo aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, aí fica um monte de nome junto num parágrafo só e, assim, quando uns 3 eu acho que já bastavam, sabe? Então, isso acontece bastante ao longo do livro e fez aí com que eu tirasse umas estrelinhas dele, não só essa questão, claro, mas acho que a escrita, no geral, que não foi de todo o meu agrado, mas é um livro que vai permanecer aqui na estante, o que significa que eu pretendo voltar a ele, principalmente quando for viajar para algum lugar que eu sei que tem uma livraria legal e que ele provavelmente deu dicas aqui, então acho bom ter este livro aqui na manga. E este livro foi presente da Lúcia, que é a pessoa que mais me presenteia com livros lindos aqui no canal. Lúcia, muito obrigada. Este aqui não é uma exceção, porque eu acho que a câmera tá deixando claro demais para vocês. Deixa eu dar uma diminuída aqui para ver se vocês... agora tá fazendo mais jus a cor dele, olhem só. É bonito, né? Acho que vou deixar até assim. O sol tá abrindo um pouco. Bom, lindíssimo. Então, para quem gosta de livros bonitos aí, fica a dica. Este aqui achei maravilhoso e super diferentão. Lúcia, muito obrigada. Em seguida, li 2 livros para uma parceria que rolou por aqui no mês passado e eu fiquei muito feliz e lisonjeada porque foi com a editora Unesp. Admiro muito o trabalho deles aqui, já tem alguns livros do catálogo deles resenhados, incluindo, aliás, este aqui, que é o Devaneios do Caminhante Solitário, de Jean-Jacques Rousseau. Eu confesso que eu sempre tive a ideia de que Rousseau talvez fosse muita areia pro meu caminhãozinho, sabe? E eu não costumo me intimidar por esse tipo de coisa. Geralmente, tem um livro difícil, eu tenho vontade de ler, eu vou lá e leio. Mas o Rousseau, imaginei que talvez a escrita dele não fosse me agradar muito, os temas abordados, não sei. A questão é que eu nunca tive tanta vontade assim de ler Rousseau, porque imaginava que era um tema que eu não gostava, mas uma linguagem que talvez fosse muito truncada. Mas a editora Unesp me procurou para falar desse lançamento deles aqui, o Devaneios do Caminhante Solitário. E aí eles mandaram um textinho falando sobre o livro e eu fiquei, nossa, gente, parece muito interessante. Então vamos dar uma conferida nisso aí. Li o livro e foi uma grata surpresa. Realmente gostei muito disso aqui. Nem vou falar tanto dele porque a gente já tem resenha. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo. E o que acontece neste livro aqui, em resumo? A partir de certo momento de sua vida, principalmente a partir da publicação de alguns de seus livros que continham certas ideias, Rousseau começa a ser perseguido. Nessas obras ele apresenta algumas ideias que eram bastante controversas para a época, como, por exemplo, ele acreditava que a religião que o homem escolhia não importava tanto. A ideia dele era de que todas as religiões eram igualmente dignas e o que importava realmente era a comunhão interior que o homem tinha para com Deus. E se hoje esse discurso já pode ser visto como problemático aos olhos de muitos, por mais bizarro que pareça, na minha opinião, imagine na época de Rousseau, né? Ele escreve isso aqui no século XVIII, ou seja, não era muito legal você falar esse tipo de coisa. Então ele é perseguido por autoridades políticas e religiosas, a vida dele fica bastante complicada, ele vai de uma pessoa que era muito celebrada, reconhecida, requisitada, para uma persona não grata, com direito, inclusive, a mandado de prisão. A coisa estava feia neste nível. Só que chega um ponto em que ele cansa de ficar fugindo dessas perseguições e resolve, então, se retirar do convívio em sociedade. E o Rousseau gostava muito de caminhar para refletir, etc., pensar sobre a vida. Só que fazia tempo que ele não dava essas caminhadas, porque, né, ele dava essas caminhadas em Paris, que era onde ele morava, antes desse bafafá todo, e em Paris ele era reconhecido a cada esquina. Então ele se muda para um local um pouquinho mais tranquilo, ele passa por algumas residências nesse período, aliás, aí começa a dar suas caminhadas novamente, refletir, até que ele chega à conclusão de
vídeo que quer documentar as reflexões, os devaneios, pra gente citar o nome do livro aqui, que o acometem durante essas caminhadas, e é basicamente isso que a gente tem aqui. Então aqui a gente tem 10 textos do Rousseau, cada texto é intitulado Caminhada, então a gente tem a primeira caminhada, a segunda caminhada, até a 10ª caminhada. Ele, infelizmente, não chega a concluir a 10ª caminhada, porque ele falece no processo, mas a gente tem o que ele escreveu aqui, e é aquele tipo de livro muito legal para... Ai, agora ficou claro, porque o sol está voltando, ó, que beleza. Continuando, é aquele livro legal para quem gosta de analisar a vida, gosta de uma coisa mais introspectiva, porque aqui o Rousseau vai basicamente recorrer a si mesmo, ao entendimento da sua trajetória como fonte de alento no fim de sua vida. E eu gosto muito de ler esse tipo de livro para ver como é que essas pessoas brilhantes encaravam a vida, encaravam o dia a dia, que questionamentos elas se faziam. Então, eu até falei lá na resenha que essa experiência de leitura aqui me lembrou muito a de um outro livro que eu amo e que a gente também já tem resenha aqui, que é o de Cartas a um Jovem Poeta, que é bem nessa coisa de te trazer questionamentos e nesse estilo que eu adoro, que mais do que te fornecer respostas, faz com que você se questione para encontrar as suas próprias respostas. Eu adoro esse tipo de livro, então, para quem gosta, fica a recomendação, vale a pena ver a resenha sobre ele, aliás, para você ver se vai se interessar, mas recomendo. Se vocês aí têm medo de ler Rousseau também, não tenham, porque pelo menos isto aqui foi bem tranquilo e fiquei pensando, inclusive, em ir atrás de outros escritos dele. Aí, esquecendo de falar as estrelas para vocês, mas para este aqui eu dei 3,75 estrelas. Eu ia dar 3,5, só que eu gostei mais dele do que eu gostei do Livrarias, então não achei que seria justo ficar com a mesma quantidade de estrelas. E este aqui, por sua vez, que também é da parceria com a editora Unesp, recebeu 4 estrelas, que é a biografia de Henrique VIII, de autoria de Georges Minoir. Acho que fala assim, não é? Ele é um historiador francês. E, minha gente, o que foi o reinado deste homem? Bom, acho que Henrique VIII dispensa apresentações a boa parte da galera que está assistindo a este vídeo, porque a gente estuda o reinado dele na escola, todo o bafafá do casamento dele, dos casamentos, né? A questão do anglicanismo, e eu já imaginava que o reinado dele tinha sido uma baita de uma confusão mesmo, mas eu não tinha ideia da dimensão da confusão. Nossa senhora, não à toa, eu até vi uma notícia falando sobre isso quando eu estava fazendo umas pesquisas, que acho que em 2015 ele foi eleito por alguma fundação do Reino Unido como sendo o pior monarca da história da Inglaterra. E olha, realmente não deve ter tido coisa pior que isso, porque, meu senhor, o negócio aqui não foi fácil. A gente vai conversar bastante sobre este livro no domingo, mas já queria deixar aqui o meu elogio ao trabalho do Georges Minoir, porque ele explica a questão do divórcio num detalhe, sério, é impressionante. A questão toda envolvendo o divórcio de Henrique VIII com a Catarina de Aragão para poder se casar com Ana Bolena é muito complexo, mas ele explica direitinho, a gente consegue entender muito bem. Mas já fica o aviso aqui que não é aquela biografia que parece que você tá lendo um romance tipo Maria Antonieta, por exemplo, do Stefan Zweig, sabe? Não, aqui a gente tem uma coisa mais documental mesmo, ele recorre a muitos documentos, coloca alguns dados aqui, e eu acho isso importante, porque para alguns acontecimentos que são relatados aqui e acontecimentos importantes, a gente tem que criar algumas hipóteses para poder examinar as situações, e aí ele faz isso muito bem, trazendo os documentos, fala, olha, essa carta aqui dizia isso aqui, já essa carta aqui dizia essa outra coisa, então eu acho importante que a gente tenha isso, ainda mais num reinado tão conturbado, envolvendo questões tão controversas. Então só fica esse aviso aí, porque eu sei que tem gente que não curte tanto ler biografia, que não parece que tá lendo um romance, mas para quem tem interesse no reinado de Henrique VIII, entender melhor essa questão do divórcio, entender como que surgiram os fundamentos da religião anglicana, nossa, este livro aqui é um prato cheio. E para entender também como que este homem conseguiu terminar o reinado dele, porque sério, eu fiquei chocada. Eu li umas coisas aqui que eu ficava, meu Deus, não é possível que o povo não derrubou esse homem, porque é absurdo atrás de absurdo, mas por conta de... sejamos justos, tem uma boa destreza dele envolvida aqui e também uns cenários favoráveis, muita sorte envolvida também.
enfim, uns astros aí conseguiram se alinhar para que este homem chegasse até o fim de seu reinado. Mas coitado de quem o serviu. Olha, não foi fácil para essa galera e principalmente coitadas de suas esposas, especialmente Catarina de Aragão, que passou poucas e boas na mão deste homem asqueroso. Mas baita livro, recomendo muito. Então, estes foram os livros que eu li no mês passado e eu ouvi um livro, o que é muito estranho, né? Falar, ai, eu li um livro, mas que na verdade não era um livro físico, era um audiolivro. Eu confesso que eu fico um pouco desconfortável ainda com esse conceito, mas ouvi um audiolivro, audiobook, como você preferir aí, no mês passado. Fazia tempo que eu não fazia isso e foi uma ótima experiência, que foi o I'm Glad My Mom Died, da Jennette McCurdy. Eu vou deixar a capinha aqui. E a gente tem tradução para este livro, tá? Vou até deixar a capinha traduzida aqui. Eu ouvi o audiobook no Audible, que é o serviço de audiolivros da Amazon, bem caro, mas eu tinha um crédito lá, e aí fui dar uma procurada, já tinha ouvido falar muito bem do livro, aí falei, é curtinho, eu acho que 6 horas de duração, se eu não me engano. E ele é narrado pela própria autora, eu adoro quando isso acontece, eu falei, vamos gastar então o nosso crédito neste livrinho aqui, e foi uma ótima experiência, eu realmente gostei bastante do livro, tá num baita hype lá fora, e acho que daqui a pouco o hype chega aqui, porque a gente tem a tradução agora, graças a Deus já li, porque vocês sabem, né, a galera que acompanha o canal, que quando um negócio entra no hype, eu fujo. Então, ou eu tenho que ler antes do hype, ou bem depois do hype, quando a galera já tiver esquecido do livro, porque ler durante o hype é um negócio que não rola pra mim. Mas vamos lá, então. Pra quem não conhece a Jennette McCurdy, ela é uma atriz, foi uma atriz, na verdade, americana, agora ela deu uma pausa na carreira de atriz dela, tá se dedicando mais a outros projetos, e ela ficou muito famosa por interpretar uma personagem chamada Sam Puckett, eu acho que é assim o nome, em iCarly. Eu vou deixar uma foto dela aqui, caracterizada como a personagem, e eu faço parte da geração que cresceu vendo iCarly, apesar de que eu não via iCarly, porque eu confesso que eu achava meio bobo. É porque eu já estava quase entrando na adolescência, quando iCarly começou a bombar, então aí talvez já fosse um pouquinho bobo pra mim. Ou talvez eu só não gostasse mesmo, vai saber. Mas eu lembro de ter feito tentativas de assistir a iCarly, porque eu conhecia pessoas que assistiam, etc. E aí eu lembrava da figura da Jennette por conta de iCarly. Quando eu ouvi falar do livro, e aí Jennette McCurdy sendo a autora, eu fiquei, ué, gente, quem é essa pessoa? Mas aí quando eu vi a capa do livro, eu fiquei, eu conheço essa menina de algum lugar. E aí quando eu vi que se tratava da atriz que interpretava uma personagem de iCarly, eu fiquei, agora entendi de onde a conheço. Pois bem, o que acontece? A Jennette foi uma pessoa exposta à fama muito cedo. E a responsável por isso foi a mãe dela. A mãe dela foi aquele tipo de pessoa que coloca sobre os ombros do próprio filho a responsabilidade de realizar os sonhos que ela, a mãe, não conseguiu realizar. O que eu acho de uma crueldade sempre que eu vejo isso acontecendo. Mas isso é assunto para resenha, a gente pode conversar mais sobre isso lá. Enfim, Jennette não tinha muita vontade de ser atriz, mas ela achava que queria porque a mãe dela estava ali embutindo isso nela e a mãe dela ficava super feliz com as conquistas da Jennette. Jennette queria agradar essa mãe e assim foi. Ela consegue ter sucesso, então, a partir de iCarly, fica bastante conhecida, começa a ganhar muito dinheiro. Só que essa mãe era uma pessoa, nossa, tem muita coisa ali que é difícil de ler, mas só para vocês terem noção do nível, a mãe dela dava banho nela até mais ou menos os 16 anos da Jennette. E assim, de limpar tudo, incluindo partes íntimas. E uma mãe fazendo isso com uma adolescente de 16 anos. Acho que isso já ilustra bem o quão bizarro era o relacionamento delas duas. Só que era uma criação muito protetora. Então a Jennette não tinha nem muita base para comparação, para saber que tudo aquilo que acontecia com ela era muito errado. Isso só vem acontecer depois que a mãe dela morre. E aí, por isso, o título que aqui eu acho que ficou a tradução literal, que é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. E o título é muito forte, né? Mas eu gostei do título e achei muito acertado, especialmente depois da leitura do livro. Quando você chega no fim, nossa, o fim, aliás, é bem forte,
Você entende por que que esse tinha que ser o título da obra mesmo. Claro que tem uma questão de ser um título chamativo, né, chamar a atenção da pessoa, etcétera, e realmente ela conseguiu, mas o mérito disso definitivamente não tá só no título, porque o livro é bem escrito, assim, não é aquela coisa, ai, maravilhosa, literária, etcétera, mas é uma leitura bastante fluida, eu gosto de como ela coloca alguns raciocínios, a estrutura dos capítulos também. Sério, no geral, achei um livro muito bom, me surpreendeu bastante. Eu fui sem esperar muita coisa e, no fim das contas, gostei. Nível, se ela lançar alguma outra coisa, muito provavelmente lerei. E foi um livro que eu pensei, ah, eu vou ler, mas vou ler, ouvir, sei lá, o que vocês quiserem aí. E acho que nem vou falar no canal, porque. Mas acho que vou fazer resenha, sim, porque tem alguns temas que são muito importantes de serem abordados lá e que eu acho que são meio tabus ainda na sociedade, mas eu acho que é importante que a gente fale sobre eles. E a gente fala sobre eles na resenha. Então, mas para fechar, dei 4 estrelas pro livro da Jeanette McCurdy, o que é uma nota excelente nos critérios palomísticos. Inventando essa palavra agora. Mas então foram essas as leituras concluídas no mês passado. Vocês já leram alguma coisa que eu mostrei aqui? Se sim, comentem. Vocês leram o livro da Jeanette McCurdy, aliás, ouviram aí? Comentem, por favor, se vocês tiverem lido, porque eu não conheço ninguém que leu ainda da minha bolha. Eu sei que deve ter gente aí que deve ter lido, né? Mas da minha bolha ainda não vi ninguém comentar sobre esse livro, pelo menos não no Booktube brasileiro. É dessa bolha que eu tô falando, dos canais que eu acompanho, e acho que é uma leitura que muita gente gostaria de fazer e talvez não faça, porque se trata de um seriado adolescente, né? Uma estrela de um seriado adolescente, etc. Então vou ficar feliz se tiver alguém aí pra gente conversar sobre esse livro. Me contem aí o que vocês leram também, se tem alguma coisa que vocês gostaram e que acham que eu vou gostar, porque vocês sabem, sempre cabe mais um livrinho na lista de desejos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.